Então, esse é o Boletim Diário de Santos e essas são as notícias que eu trouxe para a gente conversar hoje. Então, a primeira aqui, navio europeu abandonado causa problema no Porto de Santos. Preocupante, hein? É de uma empresa europeia e foi abandonado por mais de 2 anos no canal de acesso ao Porto de Santos. Tem causado problemas ao obstruir a passagem. Esse navio já foi alvo de uma investigação por tráfico de drogas, mas a polícia descobriu que um traficante estava apenas negociando o fretamento da embarcação. Não conseguiu provas, né? A empresa responsável ajudou nas investigações, mesmo sofrendo grandes prejuízos com o sequestro da embarcação pela justiça. Por isso que ele ficou tanto tempo parado, né? O advogado da empresa explicou que o abandono coloca a embarcação em risco de ficar à deriva, devido à negligência do fiel depositário durante o sequestro. A Capitania dos Portos teve que intervir realizando uma operação para reforçar a amarração. Somente assim foi possível a passagem de um navio de exportação pelo canal, isso essa semana. O Porto de Santos, um importante ponto de embarque de cocaína para a Europa, está sujeito a frequentes operações de combate ao tráfico. Então, uma notícia aqui que a gente precisa acompanhar, porque o porto precisa funcionar bem, né? Se tem um navio parado lá, o governo precisa dar um jeito aí, o município, de resolver isso daí, né? Resolve logo essa investigação e bora fazer comércio. Próxima notícia aqui da Prefeitura de Santos. Santos amplia o público de vacinação contra a dengue nesta sexta-feira. Então, expandiu o público de crianças para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Antes era só até 10 anos. As vacinas estão disponíveis em 25 policlínicas das 9 a 16, mas não tem em todas, tá? Então, vou deixar o link aqui da Prefeitura se você tiver interesse de ir lá levar seu filho para se vacinar, tá? O secretário da Saúde também enfatiza a importância da vacinação para reduzir a circulação do vírus da dengue, mas também destaca a necessidade contínua dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Em 2024, Santos registrou 1.913 casos de dengue e 47 de chikungunya, sem nenhum óbito registrado. Então, uma notícia positiva aqui, o município de Santos se mobilizando aí para vacinar as pessoas contra a dengue. Então, maravilha, se o governo federal não manda, nós aqui em Santos nós fazemos. Próxima notícia aqui da Gazeta do Povo, de novo as polêmicas da reforma tributária. Hoje vamos falar sobre imposto seletivo sobre carros e mineração, que é um imposto que o governo coloca, né, o chamado imposto do pecado, né, que é para produtos que ou poluem o meio ambiente ou fazem mal para a saúde. Dessa vez vão ser carros e mineração aqui, né? E segundo essa advogada aqui, Fernanda Pazelo, essa regulamentação proposta parece ter mais um intuito arrecadatório, né? O governo quer arrecadar mais imposto do que um intuito extra-fiscal para coibir comportamentos, né? Mas é isso que o governo faz, o governo quer arrecadar imposto, é assim que ele mexe nos incentivos, é sempre com o intuito arrecadatório, é claro. A inclusão de produtos como automóveis e bens minerais sem uma ligação clara com o meio ambiente tem sido questionada. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, argumenta que o desincentivo à compra de carros novos pode prejudicar o processo de descarbonização pela renovação da frota. Aí realmente tem um ponto muito importante aqui. O carro novo, ele polui bem menos, né? Até porque ele é mais tecnológico do que os carros antigos, né? Então, realmente, o governo não deveria colocar esse imposto aqui, na minha opinião, porque precisa de... É interessante renovar, né, para o meio ambiente. O governo justifica o imposto seletivo sobre a aquisição de veículos, aeronaves e embarcações devido à emissão de poluentes. Contudo, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás alerta para a perda de competitividade e aumento de custos para o consumidor, afetando diversos setores da economia brasileira. Sim, e o problema desse imposto é que ele incide na base, né? Então acaba encarecendo muito o carro, por mais que seja 1%. Então, segundo o IBP, a alíquota de 1% do imposto, do IS, né, imposto seletivo, proposto, pode gerar um impacto anual de 7 bilhões no setor. Muita grana, considerando a atual cotação do barril de petróleo. Olha, a minha opinião é que o governo devia abrir mão desse daqui. Não dá, não. Tem que renovar. Os carros novos, eles são melhores, né? E gira a economia. Pô, governo, abre mão aí pelo menos desse 1% aí, meu. Tá louco, o carro já tá... Qualquer carro aí acima de 60 mil, o brasileiro não troca carro, não. O meu de 2017 vai continuar por um bom tempo. Então, precisa de incentivo aqui, meu. Próxima notícia aqui da Gazeta do Povo. O STF mantém a lei das estatais, mas deixa brechas para nomeados por Lula. Essa aqui é a notícia do jeitinho brasileiro e como o nosso sistema judiciário não tem um pingo de credibilidade. Então, essa semana, né, o STF
confirmou a constitucionalidade da lei das estatais, que foi implementada em 2016 no governo Temer, como uma medida moralizadora, né? No entanto, apesar da lei estar em vigor e ser considerada moralizadora desde 2016, né? Lula nomeou políticos para cargos em estatais, o que gerou controvérsias. Mas como ele fez isso, né, se a lei impedia isso? Graças ao amiguinho dele, o Lewandowski, que quando ele estava no STF, então ele emitiu uma liminar dizendo que a lei era inconstitucional, precisamos revisar isso aqui, e permitindo as nomeações de políticos. No entanto, recentemente o Supremo decidiu que a lei é inconstitucional e deve ser respeitada. Apenas Lewandowski, Flávio Dino e Gilmar Mendes votaram contra essa decisão, a turminha do mal, né? Se você duvida, procure Petrolão no Google e veja o quanto que a população brasileira foi saqueada por políticos em estatais. Por isso que eu defendo privatização das estatais. Não dá para ser essa festa com o dinheiro público, não. Então, embora a lei seja agora confirmada como constitucional e moralizadora, agora que vem o Supremo também decidiu que as nomeações já feitas estão protegidas pela liminar anterior e não serão afetadas. Isso foi justificado como forma de evitar prejuízos à administração pública. A justificativa ainda é justamente isso que eles vão fazer lá, vão prejudicar a administração pública. Não, mas tudo bem. Tem essa lei aqui que impede, tá? Mas como o Lula queria, então a gente faz uma liminar, a gente coloca todos os cupinchas lá, certo? E aí depois vamos revisar agora. Vamos, ó. Tá, então a lei vale mesmo, vale. Seria muito prejudicial pro STF barrar essa lei agora, né? Então, Brasil. Lamento muito essa decisão, lamento muito esse sistema judiciário que a gente tem, e lamento muito esse governo incompetente que a gente tem, para dizer o mínimo, Meu nome é Fábio Correia, sou uma liderança do Renova BR, peço para você curtir e seguir o canal. Sou pré-candidato também a vereador aqui em Santos. Obrigado pelo seu apoio.